Bem-vindos de volta ao canal Resumo dos Filmes. Hoje eu vou contar a história do filme de suspense e drama chamado Monolith. Alerta de spoilers a seguir. O filme começa com o anúncio do lançamento de um carro futurista chamado Monolith. O apresentador da propaganda afirma que o carro é premiado como o carro mais seguro do mundo e tem uma série de características únicas de segurança. Ele afirma que o carro é extremamente moderno e tem várias características como vidro inquebrável, pneus rígidos e muito mais. Tudo para manter seus pilotos seguros de todos os roubos e acidentes possíveis. Há também um aplicativo usado para controlar todos os recursos. Além disso, enquanto se está dentro do carro, há um assistente virtual chamado Lilith, que ajuda o piloto a interagir com a interface de usuário do carro. Na próxima cena, vemos uma mãe carregando seu bebê dentro desse mesmo carro. Os dois estão viajando para a casa da avó da criança. Enquanto conversa com o assistente Lilith, ficamos sabendo que o nome da mãe é Sandra e o nome de seu filho é David, que tem apenas 2 anos. Há também o seu marido Cole, que é um piloto que não pôde se juntar a eles na viagem devido aos seus compromissos profissionais. O carro é tão avançado que pode detectar até o peso dos passageiros dentro dele. Mais tarde, Cole liga para eles e informa que ele está indo para o aeroporto e diz que está com muita saudade dos dois. Enquanto isso, David começa a ficar agitado, então Sandra lhe entrega o seu smartphone para mantê-lo ocupado e em silêncio. Algum tempo depois, Sandra para num posto de gasolina na beira da estrada. Ela leva David para dentro do banheiro e troca suas fraldas, enquanto algumas garotas são vistas se divertindo na frente do espelho. O posto também tem uma loja de conveniência onde Sandra compra os salgadinhos preferidos para o seu filho. Depois, enquanto Sandra está fazendo o pagamento, ela percebe que tem alguém tentando invadir o seu carro do lado de fora. Mas em vez de se preocupar, ela apenas pega o seu smartphone e tranca o veículo usando o aplicativo inteligente. Enquanto Sandra estava ocupada resolvendo a situação, ela nem percebeu que David saiu de perto dela. Depois de descobrir que seu filho está perdido, ela grita e procura por ele ao redor da loja. Então ela corre para fora e até acusa um estranho, achando que David estava com ele. Sandra fica completamente em pânico e volta a procurar o seu filho por toda parte, quando de repente ela encontra David com as garotas que estavam no banheiro. Imediatamente, Sandra coloca David dentro do carro e ativa o modo cofre. Então ela ignora absolutamente tudo o que está acontecendo lá fora e finalmente respira aliviada. Depois de deixar o posto de gasolina, Sandra se lembra que ainda tem uma longa distância para dirigir até a casa da sua mãe. Devido à longa viagem, Sandra fica entediada e decide ligar para sua amiga de infância, Jessie, mas acaba descobrindo que a sua amiga está hospedada com seu marido num hotel. Sandra fica devastada com a descoberta de que sua melhor amiga tem um caso com o seu marido. Ela fica tão frustrada que acaba desistindo de entrar na casa da sua mãe. Depois de voltar para a estrada, ela continua ligando para Cole, mas ele não atende e finge estar ocupado. Farta das mentiras de seu marido, Sandra decide resolver o assunto com suas próprias mãos e resolve fazer mais uma viagem para encontrar Cole no aeroporto central de Los Angeles. No caminho, uma placa mostra que a distância até Los Angeles é de cerca de 320 milhas. Depois de um tempo, Lilith menciona que ocorreu um grave acidente na rodovia principal, o que vai atrasá-los. Então ela sugere que Sandra pegue a estrada de desvio, o que vai poupá-la de perder muito tempo no trânsito. Entretanto, ela também menciona que a rota é deserta e quase não há nenhum passageiro. Mas como Sandra não vê a hora de confrontar o seu marido, ela decide pegar a rota alternativa. Mais tarde, quando escurece, Sandra começa a sentir dificuldade de dirigir naquela estrada. O nevoeiro no caminho também se intensifica, o que afeta a sua visão. Durante todo o caminho, ela não encontra postos de gasolina, restaurantes ou qualquer outro veículo. Entretanto, ela encontra uma subestação elétrica localizada no meio do nada. O lugar é tão deserto que os únicos seres presentes ali são animais selvagens. De repente, Sandra perde o foco e se choca com um veado que estava tentando atravessar a estrada. Por causa da colisão, David começa a chorar e, como sempre, Sandra entrega o seu smartphone para acalmá-lo. Então ela sai imediatamente para verificar o animal, que está preso abaixo da parte da frente do carro e parece estar morto. Por causa disso, Sandra é incapaz de mover o seu carro e sair dali. Enquanto Sandra está tentando resolver a situação, ela se esquece que deixou David sozinho no carro. Nesse momento, David abre acidentalmente o aplicativo do carro e move o dedo em torno do aplicativo aberto e ativa o recurso de cofre do veículo. Este recurso protege os passageiros do interior do carro e de todo tipo de problemas e perigos exteriores. Então Sandra percebe a gravidade da situação e tenta abrir a porta, mas agora é tarde demais. Trancada ao lado de fora do carro e sem celular, ela tenta de tudo para fazer o seu filho de apenas 2 anos desativar a opção cofre do aplicativo, mas ele não entende uma só palavra e simplesmente continua brincando com o telefone. Em pânico, Sandra começa a gritar com o garotinho, que se assusta e deixa cair o smartphone debaixo de seu assento. Agora, Sandra fica sabendo que as características do Monolith não são apenas propaganda, e ele é realmente um veículo inquebrável. Mesmo quando Sandra tenta quebrar o vidro do carro com uma pedra, ele continua completamente intacto e sem nenhum arranhão. Vendo que todos os seus esforços são em vão, Sandra decide procurar outras pessoas e começa a caminhar de volta para a subestação elétrica. Depois de alguma caminhada, ela chega à estação, pula a cerca e chora desesperada por ajuda. No entanto, ela não recebe nenhuma resposta, e a estação parece estar totalmente
totalmente vazia, sem nenhum trabalhador presente no momento. Ela também encontra um telefone dentro do escritório, mas o aparelho não dá linha. Em seguida, Sandra entra em outra sala e encontra alguns itens como lanterna e uma grande chave inglesa, que pode ajudá-la a quebrar o vidro do carro. Quando ela deixa a subestação, ela percebe um animal selvagem a seguindo. Enquanto Sandra corre para fugir, o coiote a ataca, mas felizmente ela consegue subir no teto do carro a tempo. Apesar de seus esforços para afugentar o animal, ele permanece imóvel. Como uma última tentativa, Sandra começa a bater no carro com a chave inglesa e um alarme começa a disparar, o que finalmente faz o coiote recuar. Então Sandra percebe que seu filho está tão assustado que está tendo dificuldades para respirar, mas apesar da situação, ela consegue acalmar David e ele finalmente volta a respirar e logo adormece. Depois de pensar muito, Sandra também fica cansada e adormece na capota do carro. No dia seguinte, Sandra acorda quando o sol já está claro e corre imediatamente para verificar o estado de David dentro do carro. Lá ela encontra seu bebê fraco, faminto e desidratado. Além disso, o carro também mostra a temperatura do ambiente, que parece estar aumentando lentamente por causa do sol forte. A condição virá uma maldição para Sandra. Como o lugar é completamente isolado e sem humanos ao redor, Sandra decide procurar ajuda e segue a estrada, apesar de não saber o quão longe estará o próximo ser humano que ela poderá encontrar no caminho. Apesar de severamente desidratada, ela continua a caminhar a longa jornada. Ela conhece os riscos de deixar David sozinho no carro superaquecido, mas ela não tem escolha a não ser procurar ajuda. Felizmente, ela se depara com um rio onde bebe água e se refresca. Depois de ganhar algum descanso, ela continua sua jornada e encontra colinas íngremes ao longo do caminho. Depois de caminhar vários quilômetros, Sandra finalmente se depara com um velho aeródromo, onde encontra um jato. Enquanto isso, a temperatura dentro do carro sobe ainda mais, fazendo com que ele inicie instantaneamente o resfriamento de emergência. Depois de encontrar o jato abandonado, Sandra entra nele e encontra algumas bebidas alcoólicas, um galão de gasolina, um isqueiro e um par de pneus do avião. Ela consome um pouco de álcool e imediatamente reúne os itens necessários para colocar o seu plano em prática. Ao sair do avião, ela usa gasolina para queimar os 2 pneus na esperança de atrair ajuda. Depois, ela pega o galão, enche com água do rio e caminha de volta para o local onde ela deixou David. Na cena seguinte, Sandra corre para o carro e encontra David extremamente fraco e vermelho. Ela tenta chamá-lo, mas David não responde e nem se mexe. A temperatura de dentro do carro aumentou significativamente e os ventiladores de resfriamento de emergência tornaram-se ineficazes. Vendo o estado de seu filho, Sandra imediatamente joga água em cima do carro para tentar resfriá-lo, mas todos os seus esforços são em vão. Pensando que seu filho vai morrer ali dentro, ela começa a bater na janela do carro novamente com a chave inglesa, mas isso só desperdiça sua energia. Então Sandra tenta acender uma fogueira fora do carro, na esperança de que os sensores de incêndio detectem a fumaça e abram as janelas, mas nada disso acontece. Ao invés disso, os ventiladores de resfriamento de emergência param de funcionar para evitar que a fumaça entre no interior do veículo. Cansada, Sandra cai no chão e tem uma visão dela e de Cole visitando o local do acidente um ano depois. Lá, ela percebe seus próprios erros e também culpa Cole pela morte de David. Depois de algum tempo, ela acorda com um barulho e descobre que era tudo um sonho. Para piorar a situação, o coiote da noite passada aparece novamente na frente dela. Então ela decide se esconder e subir no teto do carro, mas como a temperatura do carro é extremamente alta, ela não consegue se apoiar nele. Em vez disso, ela entra embaixo do carro e lá o coiote morde sua perna. Nesse momento, Sandra percebe que é do servo que o coiote está atrás. Assim que o coiote arrasta o veado para fora do carro, o veículo começa a rolar para trás. Sandra sai imediatamente debaixo do carro e tenta impedi-lo de continuar andando, mas apesar de seus esforços, o carro continua a rolar para perto de uma queda. De repente, um pequeno pedaço de rocha obstrui o carro e o para na beira de um penhasco. Quando Sandra olha para o penhasco, ela se lembra do desenho animado que viu anteriormente no posto de gasolina, onde o diamante foi alcançado depois que o cofre foi quebrado. Então ela pensa em empurrar o carro para baixo para destrancar as portas. Sandra está ciente do fato de que seus planos podem ter consequências terríveis, mas ela não tem outra escolha e decide seguir com eles. Em seguida, ela agarra a chave e começa a quebrar a pedra que estava atrapalhando o pneu. Depois de remover a pedra, Sandra empurra o carro para baixo do penhasco com o bebê ainda lá dentro. Enquanto o carro está caindo, sua inteligência artificial começa a funcionar e percebe imediatamente que ele está caindo de uma altura gigantesca. Então, começa a mudar o seu equilíbrio estudando a pressão gravitacional para cair na vertical sem causar nenhum dano a David. Uma vez que o carro foi projetado para desativar o modo cofre no momento de um acidente para deixar os socorristas entrarem, as portas finalmente se abrem assim que o carro bate no solo. Então, Sandra desce o penhasco e se aproxima. Apesar da queda devastadora, o carro permanece intacto, como se alguém tivesse o colocado ali. Ao descobrir a porta aberta, Sandra tira David imediatamente do carro e tira suas roupas para ajudá-lo a esfriar. Percebendo as fragas condições de saúde de seu filho, Sandra resolve sair dali o mais rápido possível. Então ela entra no carro e todo o seu sistema é reiniciado. Com a ajuda de Lilith, Sandra coloca o carro em condições extremas e começa a subir o penhasco à sua frente. O carro parece ter sido feito para isso e sobe facilmente.
Lilith. Milagrosamente, Sandra chega à estrada e se dirige ao hospital. Na cena final do filme, vemos Sandra e David chegando ao hospital. David é mantido no leito de hospital ao lado de Sandra e está entubado, respirando e sobrevivendo através de aparelhos. Sandra parece preocupada com David, até ele abrir os olhos e encará-la pela primeira vez depois de tudo o que aconteceu. O filme termina com Sandra encantada, quando David a chama de mamãe e tenta falar com Lilith, a assistente virtual do maldito carro. Obrigada por assistir, não se esqueça de se inscrever e deixar o seu like.